A paz do Senhor Jesus Cristo, sexta-feira, 16 de abril de 2021. A minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 66, versículo 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Amados, Deus é um Deus que conclui o que começa. Deus é um Deus que tudo faz com excelência. Quando nascemos de Deus, nascemos perfeitos, um bebê perfeito, mas precisamos crescer, né? Nós precisamos nos desenvolver, seja emocionalmente, espiritualmente, nosso relacionamento com Deus, com pessoas. Por isso que mostra muitos textos na Bíblia sobre desenvolvimento, crescimento, entendeu? Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa alma começou um processo de restauração para receber novamente imagem, semelhança e domínio perdido na queda, onde a alma se sujeita ao espírito e vai agora se desligando da antiga patroa que era a carne, né? Em Provérbios 4,18 diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento. E este crescer na graça e no conhecimento fala do nosso relacionamento com o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. A graça através da oração e o conhecimento através da meditação na palavra. Quando vemos então que Deus nos colocou em nós um novo querer, um novo efetuar, temos uma nova jornada pela frente. Nós, em 2 Coríntios 3, do 5 ao 7, recebemos o privilégio, o poder e a oportunidade de nos movermos no Espírito agora. Recebemos essa condição. Em Efésios 22 diz que Deus colocou tudo que é o efeito da queda que foi vencido na cruz do Calvário embaixo dos nossos pés, sob nosso domínio. À medida que vamos restaurando imagem e semelhança, o caráter e respeitando, respondendo o chamado do Espírito, nós vamos vendo que o visível se torna frágil, porque o visível foi vencido lá na cruz do Calvário, tudo está sujeito. O domínio real, que é esse que Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, é, então, mesma coisa que os gigantes na Terra Prometida. Os gigantes estão lá, mas a Terra Prometida foi dada por Deus, Deus ordenou, né? Então, quando Deus nos concede algo, existe alguma oposição no visível, este gigante que estava lá na Terra Prometida, ou doenças, dívidas, vícios, dificuldades na família, já foram vencidos. Terra Prometida, Deus está com você, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. O visível já foi vencido, só precisa ser comunicado, amém, queridos? A palavra de Deus diz em Efésios 3,10 que ele comunica a principados e potestades que eles perderam, eles não têm o direito, eles não têm um corpo físico para ficar nesse mundo. Estão muitas vezes por causa da legalidade, das brechas, ou invocação, pelos portais da nova era. Então, o inimigo, ele age por trás dos efeitos da queda e o pecado não confessado, não arrependido. Mas o visível já foi vencido. Lá em Mateus 28,16, Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Assim como os gigantes que estavam lá já tinham sido vencidos, mesmo antes de cair, porque Deus disse, se você crer, não duvidar no seu coração e me disser com a sua boca, tudo o que você disser será conforme você diz. Marcos 11, 23, 24. E agora, crescer na graça é ter um coração que se arrepende, vai sendo limpo, vai sendo limpo. O coração que se entrega a Deus vai se apegando a Deus, vai se apegando a Deus. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz que se apegar em Deus, disso depende a nossa vida. Então o coração vai se apegando em Deus, e vai se limpando, se desgrudando do pecado, do amor ao pecado. Não apenas do pecado confessado, mas do amor ao pecado que abria brechas. Então o que nós vemos é que esse coração vai conseguindo confessar a verdade sem duvidar no seu coração, porque o coração foi restaurado. Aqueles que apenas receberam bênção, mas não entregaram o seu coração, olha lá o chamado de Provérbios 23, 26, tá? Meu filho meu, teu coração.
Os teus olhos, preste atenção nos meus caminhos. Então, quando nós vemos que o coração vai sendo entregue, naquele dia, não vai ouvir de Deus, apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade no seu coração. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam de uma operação da graça na sua alma. Agora, a alma que pecar, ela morrerá. A morte espiritual é o enfraquecimento, onde o amargo fica doce e o doce fica amargo. Podemos ver uma pessoa morta porque ela ama o pecado e todo aquele que ama as trevas odeia Deus sem saber. A pessoa, quando ela está morta espiritualmente, o amargo é doce, doce é amargo, ela está afetada nas áreas da alma. O seu entendimento vê conforme o inimigo, porque está na frequência do engano, o inimigo cegou o entendimento. Então ela pensa de maneira fútil, ela valoriza aquilo que não vai salvá-la, Ela emocionalmente está afetada pelo pecado, pelo prazer do pecado, e as suas motivações, seus desejos são aquilo que vai levá-la ao inferno. Portanto, uma pessoa morta, ela está caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque Deus é Deus dos vivos. Deus fala com os vivos, tem o espírito de vida nele. Ele consegue falar com essa pessoa. Mas os mortos não respondem. Eles só ouvem o pecado, o mundo, a carne. A sua alma está realmente sendo ensinada e guiada pela carne e não aceita o evangelho. Como diz 2 Coríntios 4:4, que o Deus com letra minúscula cegou o entendimento. Mas nós que nascemos de novo, temos agora a capacidade de renovar a nossa mente e termos cada vez mais entendimento da verdade, escolher a verdade, andar na verdade, falar a verdade. Provérbios 12:17 diz que aqueles que falam a verdade manifestam a justiça. Colocam em ação os anjos de Deus, o Espírito de Deus, e o mover do invisível para o visível. Então isso é o dispenseiro de Deus. Aquele que através da sua fé, ele fala, semeia no Espírito, e Deus dá o crescimento. Então o visível já foi vencido na cruz do Calvário? Sim. Jesus disse que todos os efeitos da queda, todos, absolutamente todos, tanto a doença, como a dívida, como a angústia, como o pecado, como o amor ao pecado, a carnalidade, o mundanismo, todo o domínio do pecado, foi vencido. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, a fé bíblica é um novo querer e um novo efetuar, como dizem em Filipenses 2, 12 e 13. Deus nos deu um novo querer, um novo gemido, coração direcionado, um apego profético continuado, e um novo efetuar, que é o desempenho, essa liberação da unção, cada vez mais fruto, essa unção que despedaça o jugo, que despedaça os efeitos da queda no visível. Então, em Isaías 10:27 diz que o jugo, as cadeias, são despedaçadas pela unção. A unção é a liberação do Espírito através da fé. Então nós não precisamos ser orgulhosos, mas sim humildes, certo, amados? Nem orgulhosos de nós mesmos, nem da nossa denominação, nem da revelação que temos, porque essa revelação é progressiva. Quanto mais nós nos humilhamos, mais Deus revela. Lá em Atos 26, 16 ou 18, Deus disse para Paulo, olha, eu tenho te revelado, mas vou te revelar coisas maiores ainda. E te dou o poder para tirar as pessoas das trevas para a luz. O que ele está falando que é uma revelação progressiva para aquele que continua se humilhando. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E 1 João 2,27 diz que a unção permanece em vós e vos ensina todas as coisas. Olha o Espírito Santo na minha vida e na tua vida, colocando em nós fome, sede, um novo querer, um novo efetuar. Sabemos, queridos, que o Jesus Cristo que venceu na cruz do Calvário, ele venceu na cruz do Calvário, fez um excelente trabalho. Quando disse está consumado, realmente ele derramou o seu sangue. Para que ele derramou o seu sangue? Jesus veio para devolver imagem, semelhança e domínio. Isso tem duas etapas aí na sua primeira vinda, certo? Ele morreu, derramou o seu sangue, depois subiu aos céus e derramou o Espírito Santo para dentro dos nossos corações, para, como intérprete, lá em 1 Coríntios capítulo 2, revelar o que temos recebido gratuitamente em Cristo. Ele derramou o seu sangue, porque o homem estava contaminado desde a queda, Deus queria salvar, mas o Espírito vinha sobre as pessoas, elas estavam contaminadas. Foi preciso Cristo morrer, limpar o homem para que o Espírito Santo entrasse, o Espírito de vida. Não tinha como o Espírito Santo entrar no homem contaminado.
Então o sangue foi derramado para que o Espírito operasse em nós a santificação e através de nós a sua obra, que despedaça todo jugo e traz glória para o Senhor. Fruto, né? Nós somos salvos para as boas obras. Portanto, o sangue foi derramado para que o Espírito entrasse em nós, operasse em nós e através de nós. Em João 7,38 diz, rios fluirão do seu ventre. Esse rio do Espírito que tudo restaura e confirma nossas orações. Aleluia, restaura o nosso coração para crer e restaura as nossas palavras, poder da vida, o Espírito vivificante através da palavra da fé. Como diz 2 Coríntios 4,13, temos esse espírito de fé, por isso falamos. Aqui está então a nova criação profética, o Senhor que morreu, porque ele veio não apenas para morrer. A morte era apenas um meio para o fim. O fim era devolver imagem, semelhança e domínio. É devolver a vida. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, João 10,10. Então Jesus veio não apenas para morrer, ele veio para morrer, vencer os efeitos da queda, ressuscitar e enviar o Espírito de vida, para depois preparar uma noiva e vir novamente para nos levar para novos céus e nova terra, onde ele está construindo. Você viu só, ele faz alguma coisa para fazer outra coisa, para fazer outra coisa, para fazer outra coisa. Então, o final de tudo isso, a salvação completa, onde receberemos corpos glorificados e estaremos para sempre com ele no céu, na perfeição, onde não há lágrima nem dor, isso está acontecendo gradativamente. Deus vai até Adão, caído, lhe faz promessas, depois, através de Abraão, ele cria uma família, depois uma nação, e depois dessa nação ele envia o Messias, que morre na cruz. Depois ressuscita, envia o Espírito Santo, inaugura a igreja evangeliza o mundo inteiro, aqueles que recebem este evangelho e permanecem até o fim, são salvos, e aí vão para uma cidade celestial, aonde o Senhor reinará então para sempre com esses que são a sua noiva. Olha que coisa tremenda. Aí vemos a salvação completa, desenhada lá antes da fundação do mundo. Porque é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque antes de Deus criar o mundo, Jesus decidiu morrer por nós. Não é? Ele sabia que o homem iria cair. Deus não foi pego de surpresa. Então vemos agora que Jesus Cristo, ele morreu para nos limpar e depois enviar o Espírito Santo, que é igualzinho. Eles enviarei outro igual. Quando nós vemos aqui o Espírito Santo operando, tão competente foi Jesus para vencer as obras da queda e com o seu sangue pagar para que sejamos em tudo abençoados. O Espírito Santo que entrou em nós, ele tem esse trabalho agora de fluir, rios fluirão do nosso ventre e trazer para o visível, cooperar conosco, para que nós tenhamos uma fé que coopera com ele. Então ele coopera conosco para que nós cooperamos com ele. E possamos agora manifestar imagem, semelhança e domínio para a glória do Senhor. Você está vendo? Então, o Senhor Jesus Cristo venceu no espiritual e agora o Espírito Santo está nos ajudando a manifestar no visível a vitória. Porque nós sabemos que o visível, a matéria, é sujeita à palavra de Deus. Estava sujeita à palavra da mentira por causa da queda, mas agora a palavra da verdade, que é luz, dissipa todas as trevas que ali estavam, que eram os efeitos da queda. O sangue foi derramado para que o Espírito pudesse fluir em nós e através de nós. Foi esse texto que eu li em Isaías lá, junto com vocês, Isaías 66:9. Eu abriria a madre e não geraria? Ou seja, Jesus venceria para que agora o Espírito Santo não confirmasse isso no visível. Jesus levaria as enfermidades para que nós não pudéssemos agora curar os enfermos. Ele nos enviaria para curar os enfermos e nós oraríamos, o Espírito não confirmaria com seus rios. Quer dizer, isso é um contrassenso. Se o Espírito Santo é igualzinho a Jesus e Jesus venceu a doença, exceto que o Espírito Santo em nós está para confirmar no visível a prosperidade, a cura, a santificação, os milagres. Exatamente igual. Tão certo como Jesus venceu, o Espírito nos faz vencer, nos faz ser guiados em triunfo sempre. Tão certo como Jesus venceu na cruz do Calvário, o trabalho do Espírito Santo é fazer com que os efeitos da sua vitória apareçam no visível. Por isso ele coopera conosco e nos ensina a cooperar com ele. E esse trabalhar
onde diz a palavra paráclito, aquele colocado ao lado, significa que o Espírito Santo nos auxilia. Ele não nos substitui, ele nos ensina como e nos auxilia e nos confirma. Então, o querer e o efetuar, ele nos motiva a fazer e ele confirma as nossas obras. Veja, e entre ele incentivar a fazer e confirmar as nossas obras, está os atos dos santos, está aquilo que nós agimos e temos galardão. Então Deus nos incentiva a curar enfermos e confirma a imposição de mãos, mas somos nós que impomos as mãos voluntariamente. Então você está vendo como é maravilhoso esse novo querer, esse novo efetuar? Ele nos colocou no novo caminho. Nós estávamos antes sendo egoístas, orgulhosos. Hoje nós amamos as pessoas, intercedemos, oramos por enfermos, expulsamos demônios, porque Deus colocou em nós essa visão e esse sonho. Aqui estamos nós, cada vez mais de fruto, para mais fruto ainda. Esse trabalhar do Senhor, que derramou o seu sangue para nos limpar, e o Espírito vir habitar em nós, certamente o Espírito está se movendo de forma soberana. Não há quem possa impedi-lo. Em Isaías 43:13 diz, operando o Senhor, quem impedirá? Esse mover de Deus em nós, santificando, e através de nós, operando a sua obra soberana, é a igreja trazendo glória para o Senhor. Fomos salvos para as boas obras. Esse trabalhar de graça maior, ou seja, de amigos de Deus, que compreendem a vontade de Deus e praticam a vontade de Deus, é casa na rocha. Aqui o que nós estamos vendo, queridos e amados irmãos, é este poder de Deus, essa presença maravilhosa, renovando a nossa mente, para que sejamos direcionados. Nós que pensávamos em direção ao pecado, agora a gente se converte, vira as costas para o pecado e se vira de frente para o trono. E agora se convertendo, né? 180 graus. Estávamos de costas para Deus e de frente para os ídolos. Agora a conversão, eu decido começar a ler a Bíblia, a andar com aqueles que temem o Senhor, a orar. Então aqui está uma conversão, 180 graus. E aí essa conversão, esse arrependimento, essa adoração, agora vai me chamando dia após dia a se aproximar do trono. A se aproximar do trono. Aí ele diz, achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vocês. Cada vez mais íntimo do Senhor, de glória em glória, de fé em fé, né? Cada vez mais fortes no amor pelo Senhor e no ódio pelo pecado. No horror ao pecado, no desprezo ao pecado. Antes, idólatras que éramos, nós adorávamos o pecado, e Deus estava lá em segundo, terceiro, quarto lugar. Agora estamos devolvendo o primeiro lugar para o Senhor, porque estamos exercitando o apego ao Senhor. Então esse milagre de nós nos interessarmos por Deus, pela palavra de Deus, é o milagre que o Espírito Santo colocou em nós, o novo querer, o novo efetuar. Nos fez ver pecado como pecado, nos fez ver Deus como interessante, nos fez ver o chamado para curar enfermos, pregar o evangelho, evangelizar, expulsar demônios. Você está vendo? Então essa nitidez do chamado mostra que o Espírito Santo está nos guiando, que o Espírito Santo está nos fazendo cada vez mais íntimos do Senhor. E aí a revelação cada vez maior. Por quê? Nós vamos nos apegando ao Senhor, o odre vai se limpando, certo? E aqueles ídolos vão saindo, sobra mais lugar para a revelação, mais lugar para a glória de Deus, mais lugar para a unção, mais lugar para a comunhão com Deus. E assim, o coração que antes estava cheio de ídolos, agora está cada vez mais dando lugar para Deus voluntariamente, por amor. Deus ama o que dá com alegria. O que vemos aqui são pessoas que estão se voltando a Deus, se apegando em Deus, se comprometendo com Deus, servindo a Deus, servindo pessoas. O que nós estamos vendo aqui é o milagre, onde a pessoa que nasceu de novo agora está se amadurecendo, se alimentando, se fortalecendo, para ficar cada vez mais o que realmente é uma nova criatura. Agora tomando posicionamento e vivendo como filhos do Altíssimo, como embaixadores celestiais, representantes de Deus. Essas pessoas que foram salvas estão sendo trabalhadas no processo de santificação, elas estão sendo guiadas pelo Espírito Santo e elas estão entendendo que o Espírito que está nela tem um propósito, que é fazer aparecer no visível, dar substância à vitória de Jesus na cruz do Calvário sobre os efeitos da queda. Isto é um tema longo, vasto, e que nós vamos continuar algumas partes subsequentes. Quero que você medite nisso e que a unção que está nesse estudo toque sua vida, trazendo vida abundante.